Boa tarde a todos, sou o Nuno Machado, diretor do Blind Spot. Iniciamos hoje uma série de podcasts sobre assuntos de atualidade que achamos que têm grande interesse para o público. Hoje vou estar à conversa com a doutora Teresa Gomes Mota, cardiologista. Entre outras coisas, foi diretora de revista médica e escritora de vários livros. É uma das signatárias da petição que pede a suspensão da vacinação Covid-19 em crianças e jovens, que será votada amanhã, dia 3, no Parlamento. Boa tarde, doutora Teresa. Fale-nos um pouco desta petição. Esta petição já surgiu em julho de 2021, a altura em que se pensou vacinar as crianças em Portugal, assim como em muitos outros países. Portanto, o processo de vacinação começou no início de 2021 e foi crescendo por grupos etários, até que finalmente chegou a altura em que as autoridades dos vários países decidiram vacinar crianças. E houve vários movimentos a nível internacional e nacional, mas esta petição surgiu especificamente do movimento a nível internacional de um grupo de investigadores e de cientistas de vários ramos que estudam e analisam dados, sobretudo a nível da pandemia, chamado PANDA, e houve um membro desse grupo PANDA, de nome Abi Balin, que decidiu criar esta petição. Portanto, e incentivou os vários países a pô-la em marcha. Em Portugal, Sónia Sousa foi a portuguesa que pegou neste desafio e o lançou. E foi muito bem sucedido, porque em julho ela lançou, foi a primeira signatária, lançou a petição. 11 dias depois já havia 8.000 e tal assinaturas. A petição foi mudada de um site de petição pública para o site próprio, para o efeito do Parlamento Português, onde rapidamente juntou mais 500 e tal assinaturas, atingindo aquele mínimo que é necessário para que as petições possam e devam ser discutidas em Parlamento. E eu estou convencida que se ela continuasse ativa, que teria reunido muito mais que as 9.000 assinaturas que tem. Mas havia aquele sentido de urgência, não é? Que a petição fosse discutida no Parlamento antes e evitando, ou contribuindo para que a vacinação das crianças não acontecesse em Portugal. Infelizmente, a petição ficou em banho-maria, digamos assim, no nosso Parlamento. Portanto, ela acabou só por ser debaixo da Comissão de Saúde, quase imediato, mas acabou por ser só abordada e apreciada em Comissão de Saúde em junho de 2022. Foi a Sónia Sousa que foi apresentada ao Parlamento, juntamente com a doutora Marta Gameiro e eu própria. Apresentámos aos senhores deputados da Comissão de Saúde. Infelizmente, numa Comissão de Saúde que tem 24 deputados, só se apresentaram para ouvir as explicações sobre um tão importante tema 7 deputados, só de 2 grupos parlamentares, o PS e o PSD. Enfim, fizemos a apresentação, foi feito um relatório pela deputada relatora, a doutora Cláudia Bento, e ficámos outra vez em banho-maria com a petição, desde junho. O relatório foi feito em julho, até agora, a 3 de fevereiro, que finalmente, um ano e meio depois dela ter sido apresentada no Parlamento, vai ser então apresentada E vai a votação. aos deputados para apreciação. Falaremos depois um bocadinho mais tarde eventualmente sobre as expectativas que há sobre essa votação, mas falando agora um bocadinho dos fundamentos, um dos fundamentos é o risco da doença para crianças. Podíamos falar um bocadinho sobre esse tema, Claro. sobre o que é que nós sabemos hoje em dia. Sim, aqui os promotores da vacinação contra a Covid em crianças baseiam a sua iniciativa de vacinarem crianças e jovens com medo que a Covid possa fazer mal às crianças e possa, nomeadamente, matar as crianças. Portanto, seria algo realmente terrível se acontecesse. Mas o que se verificava na altura e os estudos e o tempo veio a confirmar, até porque com o aparecimento de variantes mais benignas, é que as crianças têm muito menos muito menos Covid sintomático, e praticamente, quer dizer, não morrem de Covid, são casos muito raros, portanto, não têm necessidade desta vacina. E é muito curioso porque é um dos dados que nós começámos a recolher logo desde o início, só houve alguns dados e que
tiveram alguma fiabilidade, apesar de os números todos em geral um bocadinho exagerados, foi a diferença de risco realmente para as crianças, que é um risco muito, muito diminuto. Mas por outro lado, o enfoque da comunicação social e de algumas autoridades também foi muito nas crianças, foi algo um pouco estranho. Eu lembro logo no início, nós do Blind Spot publicámos um artigo que logo no início, eu mesmo pessoalmente, quando vi aquela notícia, fiquei espantado, porque logo no início, salvo erro, ainda foi em abril de 2020, abril ou março, ou final de março, eu penso que ainda foi mesmo no início, e que de repente apareceu uma notícia por toda a comunicação social a dizer que havia 30 crianças infectadas, 30 crianças em UCIs na Estefânia, que era estranhíssimo, porque nem sequer havia 30 casos, salvo erro, estava mesmo no início, e depois a notícia voltou a ser reformulada e passou para 6, salvo erro, pronto. E portanto, penso que uma das grandes das coisas que fez uma grande eh, fez um grande desfazamento entre a realidade e a percepção pública foi que muitas vezes eram referidos os números das crianças que apareciam com um teste positivo, porque eram testadas para a Covid-19, e as crianças que realmente tinham a doença, que a causa do internamento era a doença. Pois foi, realmente, sim, houve uma tentativa de manipular, e para mim isto é manipular, a percepção da opinião pública de que a Covid era uma doença que afetava também as crianças, tal como afetava os adultos. Claro. E é uma percepção que nunca se veio a demonstrar correta, nunca houve números que sustentassem, mas que na comunicação era muito habitual. E verificámos, e sempre que aparece uma nova campanha de vacinação para crianças, uns dias antes aparecem sempre notícias de escolas, ou de casos em escolas, ou de situações que, no fundo, para alarmar os pais com medo da Covid nas crianças e as levarem à vacinação. Infelizmente, isso Claro, porque aconteceu. algum caso pode sempre acontecer, principalmente de crianças que tenham alguma predisposição, mas isso acontece com um número infindável de doenças, infelizmente, e de outras situações, e não se estão a apontar um caso a querer fazer a árvore de um ramo ou de uma. Exatamente, exatamente. E eu penso que Houve um passou. tratamento muito diferente do que de todas as outras doenças infecciosas. Aliás, as crianças têm que tomar contacto com as doenças infecciosas e ganhar a sua imunidade natural, que as vai proteger depois ao longo da vida. É próprio da infância passar por essa situação. Só devemos protegê-las daquelas que realmente, e tentar protegê-las, nem sempre é possível, daquelas que realmente podem ter um impacto muito negativo e um risco muito grande. Ora, com a Covid isso nunca se veio a verificar, nunca foi um risco significativo para a saúde das crianças. Eu vou pedir se é possível colocarmos aqui uma tabela sobre uns dados oficiais que nós recebemos, que foi-nos possível obter e que revelam os internamentos e UTIs durante praticamente os 2 primeiros anos da pandemia, portanto até dezembro de 2021. E ao contrário, de facto, da opinião pública, os números oficiais de crianças que realmente tinham a doença, portanto não são crianças que tinham outras causas, tinham outras doenças e por isso estavam internados, e como havia uma testagem constante à Covid-19, acabavam por ter um teste positivo. E de facto, em crianças saudáveis, 3 crianças em UCIs durante este período mais crítico, não é? Ainda por cima foi o período mais crítico da doença, e mesmo dentro dos grupos de risco, estamos a falar de números baixos, 11, portanto no total 14. Quem trabalha com hospitais sabe que estes valores, há várias doenças, nomeadamente infectocontagiosas, Sim, que levam as crianças, e houve apenas um falecimento, mas foi um caso especial de alguém que nasceu já com vários problemas congénitos e, portanto, dá uma visão completamente diferente daquela que é a percepção pública, não é? Exatamente, exatamente. E foi sobre estes dados, e apesar destes dados, estes dados referiram-se até ao final de 2021, e a vacinação das crianças realmente teve início em julho em Portugal. But she said the flu. Portanto, foi com este panorama, não é? Que se tomou a decisão de vacinar as crianças. Aliás, a decisão foi também bastante política. Eu lembro-me que, até julgo que tenho preciso dia, que no dia 21 de julho de 2021, o senhor Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, foi ao Parlamento sobre um debate sobre o Estado da Nação e abriu esse debate sobre o Estado da Nação sobre dizer que era prioridade absoluta do Governo vacinar as crianças contra o Covid.
Nessa altura, ainda nenhuma comissão, a Comissão Técnica de Vacinação tinha considerado sequer que fosse útil, estava ainda a apreciar a necessidade de vacinar crianças, mas já havia uma intenção política de vacinar. Isto das crianças dos 15 aos 17, e repetiu-se o mesmo mais tarde, em novembro, também é sempre a decisão política a anteceder uma decisão técnica, o que é absolutamente estranho. E até houve o primeiro parecer, se bem me lembro, até tinha sido contrário, não é? Sim, o primeiro parecer foi contrário, contra a vacinação, foi reformulada a Comissão Técnica de Vacinação, o próprio Presidente da República também veio dar a opinião que as crianças deviam ser vacinadas. As vacinas foram encomendadas? As vacinas foram encomendadas dos 5 ao 12 antes de haver um parecer técnico da Comissão de Vacinação que fosse favorável. E, portanto, tudo isto, para nós médicos, ou pelo menos para mim, causa uma grande perplexidade. O que é que mensagens trazem? Onde é que estes políticos se vão inspirar para as suas decisões, não é? Portanto, A ideia que dava era que a decisão política estava tomada e depois era só o ajustamento técnico, exatamente. porque já se sabia, quer dizer, quando se diz que isto vai acontecer, apesar de ainda não ter sido emitido o parecer, é algo estranho, não é? Esperar pelo parecer Exatamente. para se... Na altura também uma das razões que era bastante apontada tinha a ver com a imunidade de grupo e com se proteger os mais idosos, que as crianças eram grandes transmissores. Isso também era algo que desde o início, que a evidência não apontava para isso, que as crianças eram relativamente menos transmissoras. Exatamente, e até agora isso não se vai a comprovar. Quando esta petição foi enfim, para o público e nós assinámos a petição, muitas destas coisas que aí estão ainda não estavam absolutamente comprovadas. Havia indícios portanto, que pediam cautela, muita cautela nesta vacinação, mas o tempo tem vindo a comprovar que realmente Sim, onde havia dados realmente fiáveis, onde se conseguia realmente perceber quais é que eram as crianças que tinham mesmo a doença, ou um bocadinho melhor, pelo menos que, não vou dizer que estes casos todos, mesmo estes que saíram nestas análises um bocadinho melhores, que a causa única de morte tivesse sido a Covid, ou de internamento, ou etc., os números eram muito baixos. Eu lembro, por exemplo, apontei aqui, em 9 de julho de 2021, e isto apareceu inclusive na BBC, baseado nos números oficiais quando foram analisar realmente as causas reais de morte, e a taxa de letalidade já era 2 por milhão em crianças e jovens, só veio até os 18 ou até os 17 anos, com dados oficiais. Portanto, isso era algo que já foi presente. Parece que não se queria nunca olhar para isto. Olhou-se sempre para outros números, para dados que representavam mais pessoas internadas com teste positivo, etc. Outro aspecto também importante é a imunidade natural. Neste processo todo da vacinação foi algo que pareceu completamente ignorado e que, à partida, é algo que é bastante importante quando se decide vacinar um grupo, como nós já vimos com um risco muito baixo, que ainda por cima praticamente toda a população ficou infectada, algumas mais que uma vez. Portanto, esse foi outro aspecto. Pois, exatamente. Portanto, aliás, também é outra situação que me causa muita perplexidade a muitos cientistas e muitos médicos. Porque é que nunca se fizeram, na altura, não é? Estudos sobre imunidade natural. Até mesmo antes de haver vacina, poderiam-se já estar um ano que estivemos com Covid sem sequer haver vacinas, porque é que não se fizeram estudos sobre a imunidade natural e a eficácia da imunidade natural? Hoje sabemos que a imunidade natural, como sempre se soube, não é? Como não foi unicária, mas esta foi mais uma que até se mudaram definições, etc. Exatamente, exatamente. E apareceram várias pessoas, vários especialistas, com a ideia de que a vacina dava uma imunidade superior. Portanto, as primeiras, durante bastante tempo, passou esta ideia que seria algo de extraordinário, muito diferente do normal, não é? Para todas as doenças, de repente aparecia uma doença, e já tivemos doenças desta família, etc., que seria muito diferente. Pois, pronto, e entretanto, também outras questões, não é? Que é um coronavírus e, portanto, as mutações do coronavírus, não é? Portanto, que imunidade é esta que vai conseguir, que vacina é esta que vai conseguir acompanhar as mutações sucessivas do vírus? E hoje sabe-se algo também muito, muito interessante, é que esta vacinação, que nunca foi feita para este tipo de vírus, porque não era considerado antigamente, hoje
apareceram já muitos ditos cientistas e pessoas a tentar formar opinião pública e escola, que hoje já sabe que a vacinação contra o vírus inicial, não é? Do ano, que é as vacinas que dispomos, agora já temos uma para reforço em que temos uma outra variante, mas aquela inicial, que todo o mundo foi vacinado, que causa uma espécie de uma memória no sistema imunitário, que o sistema imunitário, quando é confrontado com outras variantes, continua a responder como se estivesse em face do vírus do ano. E, portanto, não consegue adaptar-se, uma pessoa vacinada, à nova variante com bastante eficácia. Portanto, Tem alguma lógica pela velocidade que isso processou, por nunca ter sido experimentado em massa, e em contraponto a imunidade natural, que nós já conhecemos, que sempre, apesar de contra vírus respiratórios, obviamente que é uma imunidade também tem limitações, por isso é que as pessoas continuam a apanhar gripes, exatamente por causa das mutações, mas por outro lado é uma forma mais completa e mais global, que normalmente sempre foi aceita, e agora penso que com a Covid, tal como noutras áreas, volta-se um bocadinho a reconhecer que afinal era mais parecida com os outros vírus que nós conhecemos. E eu, por exemplo, ia pedir se me podiam passar aqui o próximo vídeo, que é exatamente sobre isso. Uma das pessoas que foi considerada referência nesta resposta pandémica, But o she's got Dr. Fauci, 14 days. Should she em get a que flu ele shot? Well, no, if aborda o she got assunto. the flu for 14 days, she's as protected as anybody can be because the best vaccination is to get infected yourself. And So she should not get it. if she really has the flu, she definitely doesn't need a flu vaccine. If Next, she really has the flu. she should not get it again. No, she doesn't need it because it's the most potent vaccination is getting infected yourself. Portanto, a ideia que toda a gente tinha era exatamente esta, construída ao longo de décadas e décadas, não é? Que a melhor vacinação para este tipo de doenças, como a gripe, eu sei que a Covid tem algumas particularidades, mas que o ser infectado, pronto, a pessoa até podia pensar que se estas vacinas impedissem a infecção, que era uma maneira de a pessoa não ficar infectada, mas visto que está infectada, estaria mais protegida, não é? claro. Aliás, é interessante esta mudança, não é? Tão rápida, não é? Numa altura, parece que a saúde pública e os conceitos de saúde pública com esta pandemia se alteraram radicalmente. Não é? Este é um dos casos, não é? Que a imunidade natural deixou de ter interesse, deixou de ter valor. Eu lembro que o Inquérito Serológico Nacional, que já se refere a junho de 2022, mas que foi apresentado mais no final do ano que findou, mostra que, por exemplo, as crianças, mesmo as que não, as inferiores, as que têm menos de 5 anos, e portanto que não foram vacinadas, já têm imunidade natural perto dos 70%. Portanto, é um dado muito interessante. E porque é que vamos vacinar crianças que já estão imunizadas naturalmente? Porque fazê-las correr o risco quando elas próprias já estão naturalmente imunizadas. Portanto, isto é... Em Portugal isso não foi integrado nas recomendações, praticamente não se fala. Não foi integrado, e até algo muito extraordinário é que nesse próprio Inquérito Serológico Nacional, depois de mostrarem todos os dados, concluem que sim, é muito importante continuar a vacinar. Portanto, E depois há outras incoerências, infelizmente isto não é só uma coisa nacional, na União Europeia, eu estive a confirmar recentemente e penso que isto ainda está em vigor, para ser emitido o certificado digital, que ainda alguns países ainda exigem, a vacina confere 9 meses, portanto durante 9 meses a pessoa tem o certificado, mas a infecção natural apenas 6. Portanto, que é alguma coisa que também é um pouco estranho. Então, falemos agora um bocadinho dos riscos, não é? Portanto, por um lado, é os benefícios que eventualmente a vacinação poderia trazer e dos riscos. Começaríamos, mais se calhar abordávamos aqui um bocadinho os riscos mais a curto prazo. Pois, aqui a questão fundamental, não é? Um medicamento, qualquer medicamento, aliás, não pode ser medicamento, se não tiver se isto não acontecer, o benefício tem que ser superior ao risco. Não,
E, portanto, no caso das crianças e dos jovens, em que o risco é mínimo, portanto, teria que, em que o risco da doença, portanto, o benefício da vacina é mínimo, porque não há risco para a doença, portanto, o benefício é mínimo, o risco da vacina de causar mal, Tem que ser criar uma zero. reação de festa, tem que ser ainda muito, muito menor, não é? Para nos dar segurança, quer a curto, quer a médio prazo. Quando se começaram a vacinar crianças e jovens, não tínhamos ainda muita percepção de quais seriam esses riscos para essas crianças, porque os dados que tínhamos eram só de ensaios clínicos de muita curta duração. Nas crianças, os ensaios foram só de 2 meses. E amostras sempre muito reduzidas em relação ao que se pretendia, não é? E só verificavam, no fundo, iam verificar se as crianças criavam anticorpos ou não. E depois, claro, que teriam que verificar também as reações adversas, que foram bastantes. Uhum. As reações, embora fossem consideradas ligeiras, na maior parte, mas as crianças têm bastantes reações adversas. Agora, o tempo vem-nos mostrar uma situação, nos adultos também, nas crianças também, de reações adversas como nunca se viu no mundo, não é? Em nenhuma vacina, em nenhum medicamento. Os sistemas de farmacovigilância, pelo menos, por exemplo, o nosso português faz todos os anos um relatório das notificações de reações adversas a todos os medicamentos no seu conjunto, temos isso trimestralmente e também anualmente. E nota-se ao longo dos anos, desde que existe o Infarmed, um aumento gradual de notificações, até porque há muitos mais medicamentos, os médicos também estão mais alertas para notificarem as próprias pessoas, e quando entram as vacinas da Covid-19, o aumento é absolutamente exponencial, portanto tem muito mais reações adversas só as vacinas Covid do que o resto dos milhares de medicamentos que nós temos diferentes em Portugal. Portanto, só por aí era um sinal, na minha opinião, um grande sinal Claro. de alarme e de alerta. O que é que se passa com estas vacinas? No caso das crianças, também começaram a ser identificadas reações, e nomeadamente reações adversas graves, e portanto só isto eu acho que deveria ter, não havendo benefício e havendo risco, não sabia ter continuado com a coisa. E houve bastante desvalorização desses dados, que a partir seriam dados de alerta e que deveriam ser mais profundamente investigados, e parece que houve quase uma certa resistência à investigação desses dados, e muita gente falava que são associações, mas que não correspondem de forma alguma, e que pode ser verdade em muitos casos, mas também há muitos casos que não são notificados. Portanto, o mais preocupante disto tudo e o tipo de reações, não é? O serem mais ou menos comuns em relação aos vários países, não é? Isso também Pois. havia vários sinais Claro. que realmente parece que não estão a ser suficientemente investigados. Eu acho que há uma tentativa é grave eu estar a dizer isto, grave se vier a verificar, eu tenho fortes suspeitas que seja verdadeiro, que há uma ocultação dessas mesmas reações adversas em crianças, quer não só em Portugal, a nível da Europa. Apesar de tudo, a base de farmacovigilância VAERS americana é aquela mais transparente. Nós abrimos abrimos a primeira página e vemos logo mais de 1 milhão de reações adversas, não sei quantas dezenas de milhares de pessoas que já morreram por vacinas, e essa informação, e podemos ver caso a caso o que lá está em termos de caso a caso, da descrição de cada caso. Em Portugal isso não existe, portanto temos um relatório de farmacovigilância que faz um apanhado inicialmente era mensal, portanto as reações adversas de um mês para a vacinação Covid-19, divide aquilo por grupos etários, graves e não graves, e de resto é muito opaca no que está nas reações graves, no que é que não está. A idade das pessoas que morreram, portanto nós não conseguimos, vemos só lá, diz lá que a mediana da idade é 77, ora, isso quer dizer o quê? A mediana quer dizer que metade está para um lado e metade está para o outro, mas a que está para baixo de 77 são quem? São crianças, são jovens, Pois, os dados também é outra grande questão. A maneira como está, mesmo os escalões etários são muito amplos, muitas vezes é difícil. É muito difícil entrar. Mas, por exemplo, aparecem lá miocardites. Miocardites é uma reação adversa rara
e por isso não apareceu nos ensaios clínicos, porque foram testados poucas pessoas e, portanto, não era expectável que aparecesse, pelo menos com significado clínico, mas depois com o aparecimento de várias notificações em vários países, veio-se a verificar e já está admitido que as miocardites são uma reação adversa das vacinas. Curiosamente, se calhar havia já sinais um bocadinho preocupantes, foram um bocado desvalorizados, da mortalidade por doenças cardiovasculares no grupo das vacinas, mas foi sempre associado a uma casualidade que não teria a ver com eventualmente é outra coisa que ainda há pouco tempo foram reavaliados alguns desses ensaios clínicos, mas era outro sinal. E pegando um bocadinho das miocardites, porque por ser eventualmente uma reação muito a curto prazo, ou pelo menos ser comum a curto prazo, é aquela que está mais estudada, há milhares de estudos já sobre a miocardite e a grande maioria na mesma direção. Eu gostava que, se fosse possível, passarem-nos agora aqui a próxima imagem, que é aqui de um estudo que eu acho que é bastante interessante sobre miocardites, pericardites também, mas a miocardite é uma situação bastante importante. Este estudo eu acho que é muito, muito bom. Porquê? Porque partiu de toda a base do estudo, é toda a população de 4 países nórdicos, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, e que desde 27 de dezembro de 2020 até outubro de 2021, fizeram um registro ou da vacinação ou de casos de miocardite, pericardite. Portanto, recorrendo aos registros de saúde nacionais e dos hospitais, conseguiram identificar quando é que a pessoa ou era vacinada ou tinha uma destas patologias. Obviamente que o estudo é muito profundo, mas eu gostava de apresentar aqui só algumas, se puderem passar o próximo, só aqui alguns quadros que parecem importantes. Portanto, neste primeiro quadro, nós temos uma das coisas que se falou que tem a ver com o risco de miocardites após a infecção, que se falou que seriam números muito elevados e até superiores à vacinação por várias ordens. No entanto, aqui nesta população e nesta amostra gigantesca, nós temos aqui, por exemplo, a partir dos 12 anos, portanto isto é até pessoas idosas, o aumento, o excesso de casos foi de 3,26 em média. Depois temos aqui, por exemplo, 12 a 15, não foi detectado qualquer caso, portanto, em todas estas populações. Dos 16 aos 24, temos aqui 1,37, portanto é algum aumento, mas nada muito significativo. Nos homens mais velhos, um bocadinho mais, aliás, isto vai aumentando com a idade, portanto, mas nos mais jovens, como podemos ver, não é um grande incremento. E agora, outro das comparações é realmente após a vacinação, se for possível agora ao próximo. E aqui já podemos ver, isto são dados que são basicamente vão de acordo com a maior parte da evidência. Portanto, podemos ver aqui o primeiro sublinhado é a vacina Pfizer, que após a segunda dose já tem um aumento um pouco superior, mais 3, quase 4. No entanto, em comparação com a Moderna, que é a última que vemos cá em baixo, é muito menor. Portanto, a Moderna, até pela própria composição que tiveram de pôr uma carga de mRNA superior, dá uma ocorrência de miocardite significativamente maior. Portanto, o excesso já vai quase para as 14. Isto é bastante sólido, porque isto bate de acordo com tudo aquilo que se tem investigado. E depois outro dado muito interessante deste estudo, que isto não vi em tantos estudos, que é a diferença para quando se misturam as vacinas. Portanto, apesar da Moderna ser aquela que provoca mais, quando se misturam as vacinas, e isto provavelmente também seria interessante estudar com a mistura com a toma de doses, neste caso até pode ser no mesmo dia, da vacinação da gripe com a da Covid-19, também seria interessante. Mas neste caso podemos ver o disparate para quase 25 casos em excesso quando se toma a Moderna primeiro e a da Pfizer depois, ou a da Pfizer e depois a da Moderna. Isto deveria ser algo que também penso que não houve grande preocupação que nós, cá em Portugal e noutros países, e este estudo, acho que é um estudo bastante complexo. E, portanto, dá para nós vermos aqui a diferença, de facto, entre uma coisa e outra, ao contrário do que se falou e foi muito transmitido mesmo na comunicação social, não é? Que seria ao contrário, cá em Portugal passou todo lado, mesmo, a propósito, mesmo na altura da vacinação das crianças, pareceu em todo lado que as miocardites aconteciam 60 vezes mais após a infecção do que após a doença. E esse estudo, que é o mais sólido que existe, dos que eu conheço em relação
é isto com dados objetivos, mostra que realmente não é bem assim. Pois, isto é realmente muito, muito importante. As miocardites é uma situação inflamatória do coração, do miocárdio, miocardites e pericardites. No caso, pericardite é o pericárdio, que é a membrana que envolve o coração. Uma das etiologias é viral, portanto, temos que admitir que o SARS-CoV-2 também possa causar miocardite, e isso existe. Agora, aquilo que se tentou passar é que a miocardite causada pelo vírus, que era muito mais prevalente do que a causada pela vacina. Portanto, valeria a pena correr o risco de vacinar, apesar de haver miocardites, porque iria proteger a miocardite causada pela própria infecção viral. Ora, isso, como aqui este estudo, por exemplo, é um estudo de grande dimensão, nos mostra em sentido contrário, não, realmente as vacinas causam muito mais miocardites, e a da Moderna ainda mais. E a mistura, não é? Isto que o Nuno falou da mistura é muito importante, porque em Portugal tem-se utilizado essa mistura de vacinas um pouco de forma arbitrária, não é? Portanto, eu tenho vários pacientes que já tomaram de todas, não é? Portanto, sei que nunca fosse estudada essa situação. No caso das crianças, em Portugal só está a ser utilizada a vacina da Pfizer. Portanto, esta situação da Moderna, apesar de tudo, este risco não... Claro. E aparentemente para os mais jovens, portanto, dos 5 até aos, eu penso que até aos 11 anos, salvo Sim. erro, a dose também é inferior e também normalmente está refletido. Pronto, e estamos a falar, também é importante salientar, em casos raros, não é? Pois. O que é significativo é que o risco realmente é mesmo muito baixo. Mas de facto, nesse escalão etário, parece, pela maior parte dos estudos, que é a partir dos 12 anos, que é já com a carga maior, e até aos 40, que o Pois. aumento é significativo. Exato. E é também interessante falar nisso, que da dose da vacina. Dos 5 aos 12, a dose é pediátrica. Portanto, no caso da vacina da Pfizer, que é o que está a ser dado às crianças e adolescentes, a dosagem é 30 microgramas. A pediátrica é 10. Portanto, é substancialmente menor. Mas é interessante que dos 12 aos 17 anos foi administrada uma dose igual à do adulto, sem que nunca tivessem sido feitos estudos de titulação de dose. Normalmente, quando se fala em crianças, não é? Qualquer medicamento é feito um estudo de titulação, ou seja, tentar encontrar a menor dose possível que seja eficaz para evitar as reações adversas e os riscos inerentes a qualquer medicamento. Ora, as autoridades europeias, americanas, aceitaram esta vacina para idades a partir dos 12 anos sem estudos de titulação de dose, que é algo também muito extraordinário. Foi depois de realmente aparecerem as questões das reações adversas, das miocardites, que eles então fizeram a titulação e baixaram significativamente, e felizmente, a dose para 1/3. E realmente verifica-se que a nível das crianças de 5 aos 11, a incidência não será só por isso, mas esse será naturalmente um fator, a dose de miocardite, a incidência é muito, muito inferior. Eu agora não tenho presente, mas estão a ser oferecidos também reforços às crianças. Está proposto para as crianças, neste momento em Portugal, para as crianças com comorbilidades. Crianças Só de para as risco. comorbilidades. E de resto a partir dos 18 anos, não é? Mas que também está dentro da faixa da vossa petição, que até inicialmente Até era aos 25. pedidos 25. E, por exemplo, em relação a isso, e mesmo analisando para estes dados, penso que ainda há outra questão, que é quando uma pessoa é infectada, pelo menos pode-se supor que o perigo de desenvolver miocardites, pela imunidade que já tem, que a partir de não terá uma reação tão elevada, pelo menos alguns dos fatores, poderão levar a que o risco de miocardites futuras por reinfecções, que normalmente são muito ligeiras, eventualmente seja mais baixa. Enquanto da vacina isso não acontece, portanto o risco aparentemente Acumulativo. é Quanto acumulativo, mais portanto doses, maior o ainda risco. faria menos sentido os reforços, pronto, além de outras questões, Sim, estamos sim, a falar sim. aqui Exato, especificamente exatamente. Aliás, desta. eu também gostava de falar aqui de uns dados que saíram também recentemente no Reino Unido. Eles têm o KHSA, que no fundo é o K de United Kingdom, e HSA, que tem a ver com uma agência de segurança de saúde. E eles têm esses dados bastante
bem organizados e verificam o risco de Covid sobretudo, o risco, e apresentaram esses dados recentemente, o risco de hospitalização e hospitalização por doença grave, neste caso seria necessário estar em cuidados intensivos, necessidade de oxigênio, portanto, doença grave por Covid, por grupos etários, e segundo o estado vacinal, quer dizer, enquanto sem nenhuma dose, com uma dose, 2 doses, com 3 doses e por aí adiante. E os dados são tão eloquentes por si. Por exemplo, no caso das crianças, as crianças dos 12 aos 15 anos, os casos graves de hospitalização, se não forem vacinadas para a Covid, é zero, hospitalização por doença grave, é de 0,8 crianças, não chega a uma criança por milhão. Por milhão. Por milhão. Mas se forem vacinadas, há uma diminuição neste estudo para 0,6. Portanto, por milhão de crianças vacinadas, o risco de hospitalização não chega a uma criança, de redução da hospitalização por doença grave. E dos 16 aos 19 a mesma coisa, passa de 1,2 para 0,8. Ou seja, não se evita sequer uma hospitalização por doença grave por 1 milhão de crianças e jovens vacinados. E isto vai por aí adiante de tal forma que depois destes dados apresentados e devidamente discutidos, embora também com muito atraso, estes dados são antes dos reforços do outono passado, deixaram passar, mas agora decidiram, no Reino Unido, não dar mais reforços abaixo de 50 anos, porque os dados mostram que não tem Portanto, há alguma evolução, pelo menos a esse nível. E, nomeadamente nas crianças e jovens. Assim como nós, por exemplo, também temos na Dinamarca, que o ministro veio pedir desculpa e dizendo que se soubesse o que se sabe hoje, também não teria vacinado as crianças e jovens. Como na Suécia, que também não estão a ser vacinados. Portanto, nós, em Portugal, e agora voltando à petição, tenho muita pena que não tenhamos números, nós produzimos tantos números, porque é que também não produzimos números por estado vacinal, não é? Porque é que Realmente. é só por idade e não por estado vacinal. Eu pensei que a nossa população está praticamente toda vacinada, mas isso não acontece. E fala-se tanto nisso, não é? Há tanta alegação dos benefícios com dados, com números que são lançados, mas depois os números oficiais e para os investigadores comprovarem, não é? Porque se realmente é assim, é interessante se comprovar ou até retificar-se alguns aspectos e realmente há uma grande opacidade em relação a vários dados, não é só portugueses, não é? Mesmo em relação aos estudos todos que são feitos, a forma como são classificadas o estado vacinal, há imensas questões sobre isso, não podemos não debater muito isso hoje, mas realmente é um pouco estranho. E aqui nós estamos um bocadinho a falar daquilo que já é mais facilmente comprovável e que já existem alguns dados sobre algumas reações comprovadas, nomeadamente as miocardites e pericardites, mas se calhar outra questão que não é menos importante e que está presente na vossa petição, que são os riscos a longo prazo. Algo que as vacinas sempre foi uma coisa extraordinária, mas sempre foi acompanhada de cautelas muito grandes, inclusive quando não foi, normalmente não correu muito bem, para quando se fossem aplicadas realmente ter um nível de segurança muito elevado, de vacinas que demoravam décadas e décadas e de repente temos aqui uma vacina muito rápida e praticamente parece que muita gente não está preocupada com questões de Parece que é segurança. normal, parece que a tecnologia evoluiu assim tão rapidamente que permitiu fazer então agora vacinas em tempo recorde. Em menos de um ano aparece uma vacina que vai salvar a humanidade. Isto é o que aconteceu, inclusivamente as crianças e os jovens. Mas a tecnologia até pode evoluir. O nosso sistema imunitário e a maneira como nós reagimos e nos adaptamos a diferentes agentes é que se calhar é igual ao que era, não é? E eu reconheço que até houve, até na própria metodologia dos ensaios clínicos, alguns avanços pressionados pela esta pandemia, nomeadamente fazer várias fases em simultâneo, para não estar a fazer fase 1 e depois aguardar resultados, fase 2, poder fazer em simultâneo é algo que é interessante. Agora, o que não se pode encurtar de forma nenhuma, primeiro no caso destas vacinas, é os ensaios pré-clínicos em animais, foram importantíssimos e julgo que não deveria ter sido feito assim.
Mas os outros, que é óbvio, são os ensaios clínicos. Portanto, nós temos que ter o tempo é que nos vai dizer se um determinado medicamento, ao longo do tempo, vai ser bom ou vai ser mau para a pessoa que o tomou. Isso só o tempo, isso não temos maneira de obviar. Ora, no caso destas vacinas, isto não foi feito, até foi feito algo em contrário, que é mais preocupante. Os ensaios clínicos iniciais das vacinas demoraram, da maior parte, demoraram 3 meses. Ao fim de 3 meses, as pessoas que estavam no grupo placebo, ou seja, que receberam uma vacina falsa, ainda não sabiam, Foram vacinados. foram-nos perguntados, senhora quer-se vacinar? A sua vacina foi um placebo, agora quer-se vacinar ou quer continuar com o placebo? E muitas pessoas optaram por se vacinar, ou seja, é um ensaio clínico que morreu aos 3 meses, porque a partir dos 3 meses o grupo placebo deixou de existir. E que é algo que agora é reconhecido, que a vacina, mesmo posso dizer isso porque não corro o risco de ser censurado porque este tipo de personalidades normalmente não é, mas ainda recentemente o Bill Gates fez, que é um dos grandes investidores e promotores deste tipo de vacinação, reconheceu que o efeito é muito a curto prazo, que tinha de criar novas vacinas, porque estas vacinas têm vários problemas, e um dos problemas é exatamente esse, ser a curto prazo. Portanto, ensaios clínicos tão curtos, como é que poderiam, não é? Se é uma vacina que demora tão pouco tempo, Pois, isso teria de ser estudado, tinha de ser estudado de alguma maneira. É difícil estarmos a estudar isso com toda a população quase mundial, não é? Uhum. Que é um pouco estranho. E eu ia pedir, se for possível, a propósito disto, se podíamos passar um vídeo. Mais uma vez, isto hoje estamos aqui a utilizar o Dr. Fauci como grande autoridade na matéria. Se fosse possível, o próximo. That Peggy said is that in order to make the transition from getting out of the tried and true egg growing, which we know gives us results that can be, beneficial. I mean, we've done well with that, to something that has to be much better. You have to prove that this works. And then you've got to go through all of the clinical trials, phase 1s, phase 2s, phase 3, and then show that this particular product is going to be good over a period of years. That alone, if it works perfectly, is going to take a decade. Portanto, este vídeo é super recente. Este vídeo foi muito pouco tempo antes da pandemia a ter aparecido. Foi 2019. E basicamente estava a dizer exatamente o que a doutora estava a dizer, quando estava a referir que era necessário criarem-se novas vacinas para substituir a tecnologia tradicional com os ovos, uma coisa mais rápida, mais potente. E ele estava a dizer que isso, se corresse tudo bem, que iria demorar 10 anos. Uhum. E isto é a mesma pessoa que, pouquíssimos meses depois, disse que viu uns ensaios clínicos e que a vacina é perfeitamente segura e eficaz. É extraordinário, não é? Como é que se. Nem é preciso dizer nada, não é? A própria pessoa É a própria observa, a própria pessoa entra em contradição com aquilo que defende. Pronto, não é? Se realmente demora esse tempo, e ele tem várias explicações, e a maioria dos cientistas da área, não é? Porque é que demora tanto tempo, e aqui os 10 anos até já são um bocadinho menos do que muitas vezes é necessário. Há a justificação sempre da emergência, pronto, aí a questão de se estudar os riscos da doença, para quem é que faz sentido, mas depois a questão dos riscos da vacinação desta forma, quer dizer, é uma coisa que não está justificado porque é que de repente era necessário 10 anos e de repente... Já não é. Mas a questão da emergência permite, para qualquer medicamento, havendo emergência, ou não havendo alternativas, não é? Terapêutica, vamos supor, a pessoa vai morrer de qualquer maneira, se não se fizer nada, e portanto pode-se dar um medicamento, mas tem que haver sempre uma perspectiva de benefício superior ao risco, que é avaliado num determinado momento. Num determinado momento avalia-se qual é o potencial risco, o potencial benefício, e pode ser dada uma autorização, neste caso chamada uma autorização de utilização condicionada, ou condicional, que é o que todas estas vacinas têm, porque nenhuma teve tempo de demonstrar que não havia... Mas agora, entretanto, houve algumas que foram aprovadas. Também o processo de aprovação foi um pouco especial e foi com a justificação das pessoas terem mais confiança, etc. Mas já houve algumas que, entretanto... Que já foram aprovadas. No caso da vacina da Pfizer, para as crianças, pelo menos em Portugal, ou na Europa, na União Europeia, porque isto é um processo centralizado de aprovação, continua a ter uma autorização de utilização condicional e ainda vai demorar pelo menos mais vezes do que 2 anos. Agora,
como é que nós ouvimos na televisão o Dr. Fauci americano, mas também as autoridades portuguesas, vários países, ainda há pouco tempo, o novo Ministro da Saúde, confrontado com a situação das miocardites, a própria Direção-Geral da Saúde alertou muito recentemente que estas vacinas podem causar miocardites e, portanto, que as pessoas estejam atentas e se houver sinais nas crianças ou nos jovens de dor no peito ou outros sintomas, que os levem ao médico, portanto, mas nessa mesma peça que passou em várias televisões, o novo Ministro da Saúde diz as vacinas são absolutamente seguras. Portanto, é uma contradição, não são absolutamente seguras, quando muito pode haver, à base do conhecimento atual, uma percepção que o benefício possa ser superior ao Isso é risco. que é bastante discutível, não é? Que neste momento Perante é estes totalmente dados. discutível, perante os dados que temos hoje é absolutamente discutível, mas nunca, em tempo nenhum, se pode dizer que são absolutamente seguras. Aliás, é preciso muitos anos, muitas pessoas submetidas a um determinado medicamento para dizermos que este medicamento é absolutamente seguro e mesmo assim o absolutamente Claro. Essa questão é fundamental e eu pedi o próximo vídeo, e isto hoje realmente é o António Fauci serviu-nos aqui para basearmos muitas coisas, que é exatamente ele próprio a falar desse tempo que é necessário, porque é que é necessário este tempo, se fosse possível. Many scientists are beginning to believe that a vaccine against AIDS may be impossible to make and too dangerous to test. If you take it and then a year goes by and everybody's fine, then you say, okay, that's good. Now let's give it to 500 people. And then a year goes by and everything's fine. You say, well, then now let's give it to thousands of people. And then you find out that it takes 12 years for all hell to break loose. And then what have you done? Eu sei que ele aqui, é importante referir que estava a falar de outra vacina, do HIV, que também estavam a tentar implementar e foi, por acaso, desistiram há pouco tempo, até com tecnologias semelhantes, mas o princípio é exatamente o mesmo, não é? Portanto, o que ele basicamente diz é que pode correr tudo bem durante muitos anos e ele diz ao 12º ano, de repente, é o inferno. Ou seja, E no caso destas vacinas contra a Covid-19, e nomeadamente em crianças, são aquelas que vão ter mais anos para viver depois de uma vacinação. Vamos imaginar uma pessoa de 80 anos que é vacinada, a expectativa de vida é muito grande, não é? Agora, uma criança tem toda a sua vida à frente e, portanto, o que é que nós sabemos em relação a estas vacinas sobre a fertilidade, por exemplo, não é? Será que isto vai ter consequências na fertilidade? Já há estudos que mostram, não é? Já alterações menstruais em sim, quase 50% das mulheres. sim, diminuição da qualidade do sêmen nas 2 semanas após a vacinação. Portanto, já há vários estudos e irão existir muito mais, só vamos ter respostas muito mais para diante. Outra questão tem a ver com a possibilidade da oncogênese, de se formarem cancros. E já há muitos estudos que a imunidade pode aumentar até contra determinado vírus, neste caso contra SARS-CoV-2, mas que a imunidade geral na pessoa vacinada com estas vacinas diminui. E mesmo, só para fazer aqui uma chega, mesmo nos próprios ensaios salvo erro da Pfizer, eles reconhecem durante a primeira semana que há uma quebra de imunidade. Eles têm lá alguns parâmetros que também é reconhecido. Exatamente. E, portanto, qual é a consequência disso? Até nós, médicos clínicos, podemos verificar isso se pedirmos um hemograma, portanto, diminuição do número de leucócitos. E está descrito nos próprios ensaios. E, portanto, qual vai ser a consequência disto? E a imunidade, ou seja, perante outros vírus, que eu penso que isso é que também vários infecciologistas questionam-se, que é como, porque isso também é um dado que é muito estudado na vacinação, que é perante um novo agente, como é que o nosso corpo vai reagir após estas vacinações, nomeadamente também os boosters, etc. Porque de facto é uma tecnologia que não está tão testada como a da. Exatamente. Isso é problemas muito, muito importantes, não é? Que precisaríamos de ter muito mais tempo, não só para estudar em termos de mecanismo, mas também em termos de consequência, porque isto é como disse, naquele caso pode ser daqui a 12 anos termos, ou se calhar antes, termos muito mais notícias para dar, neste caso à população mundial. Porque sim, e como disse há bocadinho, também muito importante perceber-se das idades, não é? Portanto, sabendo que já existe algum risco, que já se reconhece o potencial, pelo menos em relação às gerações mais novas e em relação às pessoas mais novas, ter-se muito mais cuidado em relação a isso
e deixar que as pessoas, a partir de uma certa idade, pudessem eventualmente decidir. Uhum. Mas, de facto, o possível impacto negativo é muito assimétrico, não é? Portanto, a petição, Totalmente. A petição é uma grande preocupação, não é? Uma grande preocupação em relação ao que é que o que é que elas estão a ser expostas, ou que já foram expostas e se calhar continuarão a ser expostas, porque esta tecnologia agora fez escola nestas vacinas, mas já há aí estudos em pô-las para outras áreas, não é? Para outras áreas, outros micro-organismos e, sim, portanto, há um já, grande investimento já- também nisto. Era uma coisa que também já estava a ser preparada. Uma das peças que nós passámos também estavam a falar um bocadinho nisso, na necessidade de se criarem novos instrumentos, nomeadamente com esta tecnologia. A questão é que se foi demasiado acelerado, se a tecnologia realmente é tão segura, ou pelo visto já é reconhecido que é necessário de facto haver algumas alterações, Pois, mas ao mesmo tempo estão a ser feitos grandes investimentos no mundo inteiro nesta tecnologia. pois, e a mim surpreende, não é? Que isto possa vingar, não é? Desta forma, não é? Eu sou muito pela ciência, pelo avanço da ciência, mas com segurança, com precaução. Não é o que estamos a assistir, não é? Por exemplo, no caso das vacinas, são injetadas no braço. Estou a pensar, fica aqui no braço, aqui o antigênio, aqui só estas células é que estão a fabricar, o nosso próprio organismo, as nossas próprias células é que estão a fabricar uma proteína igual à do vírus, nem sequer é igual à do vírus, porque é geneticamente diferente, portanto é geneticamente modificado. Então está aqui, mas não, afinal há estudos e o Japão nisso foi pioneiro, no sentido que exigiu à Pfizer que lhe enviasse dados da biodisponibilidade, portanto de estudos sobre vários órgãos para além do sítio local de injeção, para ver se a vacina teria tido efeitos nessas zonas e realmente verifica-se que há muitas zonas do corpo onde também é fabricada essa proteína spike igual ao do vírus. Inclusive do coração, Exato. inclusive dos ovários, inclusive de uma série de órgãos. E, portanto, isto põe-nos aqui. E quanto tempo? A duração deste fabrico destas proteínas pelo nosso próprio corpo. Autoimunidade. Será que o nosso próprio corpo vai acabar por reagir contra este fabrico dentro do nosso próprio corpo de uma proteína viral? Portanto, o nosso corpo vai lutar contra o próprio. Portanto, tudo isto são questões muito relevantes, que necessitam de muitos estudos e muito tempo. E a propósito, outra coisa também é falado na petição, que joga um bocadinho com estas duas coisas, que é, por um lado temos os mecanismos, muitos deles por estudos ou até pelos próprios dados que entretanto saíram das próprias farmacêuticas, e por outro lado temos este excesso enorme de mortalidade em todas as faixas etárias. Portanto, estes dois fatores, sem um alarmismo também demasiado grande, mas deveria ser a prioridade em termos de investigação para se determinar, eu estou convencido que há muitos outros fatores, com certeza, mas para determinar exatamente quais são os fatores e qual é o peso de cada um desses fatores, e este não pode ser claramente excluído. Claro, aliás, nós pensamos nos Estados Unidos, e que há dados sobre isso, reações adversas a medicamentos, no geral, não estou a falar em vacinas em particular, muito menos nestas, mas no geral, e até à pandemia, é a quinta causa de morte nos Estados Unidos. Portanto, os medicamentos têm um potencial enorme de causar morte. Portanto, já há milhares de mortes notificadas para estas vacinas. Não podemos nunca excluir, se vermos excesso de mortalidade após uma campanha de vacinação, que não sejam as vacinas implicadas. Não, como disse muito bem, também acho que não são as vacinas que poderão causar, com certeza, todas estas mortes. Mas, e haverá muitos outros fatores, mas as vacinas têm que estar abertas. Por exemplo, em Portugal, em 2022, temos os dados, houve um excesso nas crianças de mortalidade de 65 jovens, no caso dos jovens dos 15 aos 24. Portanto, isto corresponde, os jovens felizmente morrem pouco, não é? Felizmente, a um aumento de 21% de mortalidade em relação ao que foi aos 5 anos antes da pandemia.
Porque é que 65 jovens a mais morreram em Portugal no ano que passou? Isto não pode ficar. Foi suicídio, foi vacinas, foi falta de assistência médica. Falta de assistência médica não parece. Acho que nos adultos mais idosos isso será Alguns problemas do Serviço Nacional de Saúde, os outros países também estão com problemas. Não tem, pelo menos não há notícias Sim, que tenha faltado assistência nas crianças. O que é que aconteceu, não é? Isto tem que ser investigado, não só nas crianças como nos adultos, não é? Pensando um bocadinho, então, mais em termos de futuro, e que provavelmente temos de pôr a hipótese, que eu acho que é bastante provável, de que exista de facto uma grande influência dos interesses comerciais, farmacêuticos, etc. E que esse fenómeno que já está a ser falado na comunidade científica também, quais são as expectativas? Será que vamos realmente ter uma sociedade a investigar estas coisas e tentar fazer o bem comum, ou se calhar há aqui outras forças maiores? Essa é uma pergunta que eu não se desenvolver muito, poder-me acusar Mas está de bem. teorias de conspiração e outras situações. Eu sou ativista por natureza e, portanto, tendo a acreditar que as pessoas vão cair em si, não é? Que isto vai chegar a um ponto em que as pessoas vão ter que tomar consciência que isto que está a ser feito não é correto e que, portanto, a ciência procura a verdade. A política procura ter razão e o poder, mas a ciência procura a verdade. Seja ela qual for. Portanto, seja num sentido de uma narrativa, num sentido de outra. E, portanto, o que está a acontecer neste momento é que as pessoas nem querem saber, nem querem estudar. E isto vai ter que, mais tarde ou mais cedo, ser ultrapassado. Isto é eu bem compreendo, e agora circunscrevendo ao caso de Portugal, que é aquele que eu conheço melhor, que, por exemplo, os médicos foram as primeiras pessoas a ser vacinadas e aconselharam a vacinação aos seus doentes. É muito difícil para o médico reconhecer que fez mal a si próprio, não é? Ou potencialmente fez mal a si próprio e aos outros com essa recomendação de um medicamento que, se vier a provar, que realmente é um medicamento que prejudica e que pode prejudicar até muito. E, portanto, eu compreendo, assim como os médicos, muitas outras pessoas que se entusiasmaram e defenderam fortemente esta vacinação, que agora tenham muita dificuldade em recuar para trás, e analisar objetivamente a situação. Preferem pôr as coisas de lado e seguir. Portanto, aquilo que eu prevejo que vai acontecer é que este assunto vai ser empurrado para baixo do tapete, ser esquecido e avançar-se para qualquer outra coisa, não é? Esperemos que sejam coisas boas. Se calhar Esperemos que sejam coisas boas. terminamos com esta dose de otimismo. Ficamos na expectativa de saber o que é que acontecerá amanhã com a petição e na sequência. Foi um enorme prazer falar com a doutora Eu Teresa. agradeço essa oportunidade. Ótimo, foi muito agradável. A nós, quem nos vê, um desejo de um bom resto de semana e até uma próxima oportunidade.